do Extremo Oriente, nem do Meio Oriente, nem da África, que são formações que construíram o nosso pensamento, né? Mas por uma questão histórica, por uma questão de registro, é isso que ficou para a gente, né? O registro escrito, né? A gente está falando aqui, ó, dessa contribuição para essa contribuição são 300 anos, gente, né? Então, como é que esse filtro sobreviveu a todo esse tempo? Esses nomes chegaram para a gente. Tales chega em Aristóteles, né? São 200 anos, numa época que não tinha não tinha imprensa, né? Então, quer dizer que houve uma construção cultural que mantém esses nomes e essas discussões até hoje em dia. Mas para o que eu quero mostrar aqui, o que eu acho interessante é que, apesar desses nomes aqui terem contribuições fundamentais, uma pessoa pode dizer, mas Tales estava errado, né? Ele estava falando que tudo vinha da água. Não vinha da água. O que ele estava propondo é ter um arquê, é discutir a causalidade, discutir os mecanismos que definem a realidade para além da mitologia, né? A mitologia é uma forma de descrever a realidade, né? É racional no sentido de que, se você segue aquelas regras, ela tem uma lógica intrínseca, né? Hesíodo está lá para construir as coisas direitinho, e é estruturado. E talvez a gente tenha que agradecer a essas coisas na maneira como elas influenciaram o pensamento filosófico ortodoxo que a gente usa, né? Mas o que eu acho interessante aqui, Tales dizia que tudo vinha da água. Aí vem o Anaximenes, não, tudo vem do ar. Aí vem o Heráclito, não, tudo vem do fogo, né? O que isso mostra, mais importante do que esses erros, né, essas contribuições, é que não havia dogmas. A gente está falando de uma continuidade histórica em que a contribuição do Tales, que era parâmetro para a escola filosófica, ela não impunha um dogma que o sucessor tinha que seguir literalmente. Então, por isso é que, num certo sentido, a gente pode usar a palavra progresso, né? Cada um deles discute, aí o outro fala o contrário, E há um diálogo entre eles, né? Quando Parmênides está discutindo a unicidade, ele está discutindo com Tales. Há uma conversa, e se a gente pega essas estrofes separadamente, a gente não entende a conversa, né? Então, para entender essas contribuições, a gente tem que entender com quem eles estão dialogando, né? Um está dialogando com o outro, está dialogando com o outro, e essa construção, que ela é viva, ela é dinâmica, ela forma uma contribuição histórica que chega até hoje, apesar de haver um filtro histórico importante, né? Apesar de ver questões políticas, questões econômicas, questões culturais, mas isso aqui mostra que a gente tem uma da contribuição deles, inclusive, né, do Parmênides, que nada surge do nada, né? A gente está discutindo causalidade, a gente está discutindo, e se algumas vezes a gente pensa, esse é um pensamento ingênuo, ele está dizendo que o movimento não existe, né? E eu sei que o movimento existe, é que a gente não entendeu o que eles estavam dizendo. Eles estavam falando coisas profundas que até hoje nos motivam, né? E nos motivam porque esses caras aqui, sem ter os recursos tecnológicos que a gente tem, há 2.300 anos atrás, estavam falando de átomo, estavam falando de determinismo, estavam falando de indeterminismo, né? Geraldo, uma coisa importante, assim que você está colocando muito bem, é importante saber que a matemática que eles tinham nesse período é a matemática que nós temos na terceira série do ensino fundamental, primeiro segmento. Eles sabiam dividir nem por 7, sabiam dividir até por 5. É legal a gente ter um grupo heterogêneo, porque mesmo entre a gente pode ter esses debates, e eu acho que o debate é saudável, né? Sem querer atrapalhar, deixa pro final. Não, mas eu acho fundamental o que você está falando, porque uma coisa que eu ia falar é que os métodos de pensar a matemática, o cálculo, já estava lá. Isso. Talvez a gente não tivesse os algoritmos, mas mesmo assim
Eu tenho cá as minhas dúvidas, porque a gente passou por um filtro em que vários dos avanços tecnológicos que eles tiveram não chegaram até a gente. E eu vou mostrar alguma evidência de por que